Ei, tudo bem? Esse é o canal Garota de Asas, eu sou Cizueito e hoje a gente vai falar sobre essa coisa linda, maravilhosa, que é Crime e Castigo, que eu consegui terminar de ler em apenas 4 dias. Uhul! Pois bem, Crime e Castigo foi o primeiro livro do meu desafio de 12 livros para 2017, o livro de janeiro. E eu parti tão desesperada para dar conta que eu consegui ler rapidinho e foi uma grata surpresa porque a gente fica apavorado com os russos, mas o livro foi muito fluido, né? A leitura foi muito fácil. Apesar do livro não tratar de um assunto muito simples, né? É um livro complexo, mas eu consegui ler com muita facilidade e super recomendo. Já tô de cara recomendando. Antes da gente fazer a resenha, para você já abrir seu coração para Dostoiévski, porque ele é sensacional. Vamos começar essa resenha falando um pouquinho sobre esse autor que já é minha paixãozinha. Fyodor Dostoiévski escreveu seu primeiro livro aos 24 anos, Gente Pobre. E esse livro já caiu nas graças da crítica especializada russa e o cara tava lá em cima. Escreveu o segundo livro, O Duplo. Tô aqui com a minha colinha aqui. Esse livro, ele achando que ia arrasar, creio eu, e, no entanto, a crítica voltou atrás a respeito de todas aquelas maravilhas que tinha dito a respeito dele. Então esse autor caiu no ostracismo e se aproximou então de alguns eruditos russos e caiu na mão desse pessoal uma carta. E essa carta falava mal do czar e seria uma carta proibida por esse motivo. O que aconteceu com essa galera? Então foram condenados à pena de morte. Já na ocasião deles serem mortos, um comissário enviado pelo czar revogou essa pena de morte e enviou todo o grupo a trabalhos forçados na Sibéria. Então ele ficou lá por muito tempo. Você sabe, meu bem, quantos anos? 11 anos, eu acho. 11 anos a gente acha. Então ficou 11 anos, né, na Sibéria, preso, trabalhando dentro do presídio, e na saída ele então escreveu uma das obras que muita gente, eu não li ainda, mas tenho aqui em casa. Ai meu Deus, será que eu consigo pegar aqui? Ai. Consegui, eu tinha que ter trazido isso antes, né? Memórias da Casa dos Mortos. Ele escreveu assim que saiu da prisão. E depois disso ele produziu muita coisa, né? Esse autor, ele tem uma produção muito vasta. E dentre esses livros, né, que aí já super consagrados, então, aí ele já tinha amplo reconhecimento, dentre esses livros está Crime e Castigo, que é o livro do qual nós falaremos hoje, né? Crime e Castigo, eu creio que seja uma das obras mais famosas dele, desse cara que tem muita coisa, creio eu, maravilhosa escrita, e agora virou meu queridinho. Crime e Castigo conta a história de Rodia Raskolnikov. Ele é narrado em terceira pessoa, entretanto a gente passa o livro todo dentro da cabeça desse cara. O narrador em terceira pessoa dá a entender pra gente que a gente vai ter um afastamento. Entretanto, a gente tá muito dentro da cabeça desse protagonista, que é o assassino, né? Então, todo livro, ele é a história de um assassinato. E toda a trama, todo o sofrimento, todas as angústias, todos os medos que passam na cabeça de Raskolnikov. Ele tem 23 anos, mora em São Petersburgo, mas veio de uma cidadezinha do interior da Rússia, de uma família muito pobre, né? A mãe e a irmã, o pai já é falecido, mandam dinheiro para ele e ele estudava direito em São Petersburgo. No entanto, com a falta de grana, teve que abandonar os estudos, mas continuou vivendo na cidade, mas com a vida muito miserável.
Ele, desde o início do livro, já sugere que ele está fazendo um plano, né? E logo adiante a gente descobre que esse plano é de matar uma velhinha, e é assim que é colocado no livro inteiro, chamam-a de velha todo o tempo. E essa senhora, ela é uma pessoa que empresta, como é que se chama? Que empresta dinheiro a juros? Agiota. Agiota. Essa senhora é uma agiota. Ela recebe os bens das pessoas como garantia, e se a pessoa que pediu o dinheiro emprestado não paga no dia, ela já vende os bens, as joias das pessoas, o patrimônio da pessoa que foi deixado com ela. Então é uma mulher que não é muito, né, não é flor que se cheire. Então Raskolnikov planeja o assassinato dessa mulher para roubar o dinheiro dela e então ter uma vida diferente daquela que ele estava vivendo. O que me surpreendeu muito nesse livro é o ambiente de criminalidade que Dostoiévski apresenta em São Petersburgo, né? Um ambiente de muita prostituição, de muita fome, muita pobreza. Ele coloca as pessoas como se todo mundo fosse meio trapaceiro, sabe? Como se isso fosse um comportamento dessa sociedade dessa época. E isso me deixou muito angustiada, como se fosse uma sociedade meio perdida, né? Então, é uma questão que me chama muita atenção. Esse livro traz muitas situações também, além dessa questão toda social, o ambiente, né, cultural. Então, ele fala de pontos importantes, de ruas, de rios, né? Então, a gente conhece um pouquinho de São Petersburgo através dos olhos de Dostoiévski nesse livro. Lembrando que o livro foi lançado originalmente em 1866, né? Então é a realidade da Rússia nessa época. Como é que acontece esse crime? Que é o tema principal do livro, né? Isso não é spoiler. Raskolnikov mata essa senhora a machadadas e acaba matando também a irmã dela, que vive com ela e chega na hora lá do homicídio. E a fuga é uma coisa sensacional. É como se todos os astros estivessem em favor dele, porque ele é muito... parece que, apesar de ter feito todos os planejamentos para esse crime, parece que ele vai de supetão e pronto, deixa eu fazer isso aqui meio de impulso, né? Então, o livro já sempre disparando aquele clima de tensão. O próprio assassinato, a cena do homicídio, eu fiquei assim, ó, com o coração na mão, como se ele fosse ser pego, ele fosse ser descoberto, né? E a gente fica sempre, obviamente, torcendo pelo protagonista. Uma coisa que me chamou a atenção são os jogos mentais, né, entre o instrutor, o juiz encarregado da investigação do caso e Raskolnikov. Eles estabelecem um jogo, né, com diálogos muito ricos e Raskolnikov tentando ludibriar o juiz e o juiz envolvendo ele, e essa riqueza. Após o assassinato, ele sofre assim todos os efeitos físicos desse clima de tensão e de medo ao qual ele está submetido. Então ele fica doente mesmo, né? Ele tem febres. E o livro traz pra gente um cara muito desequilibrado, né? E tá na sutileza esse desequilíbrio. Uma hora ele tá tranquilo, seguro de si, outra hora ele quer morrer, outra hora ele não quer conversar com ninguém, fica agressivo. Isso tudo a partir desses sentimentos todos que ele está vivenciando, de se sentir seguro, de achar que teria o direito de cometer esse assassinato, né? Existe um trecho muito interessante do livro em que fala de homens ordinários e extraordinários. Isso teria sido um artigo que o próprio Raskolnikov escreveu, né, na época que ele era estudante.
Então, os homens ordinários seriam aqueles que deveriam respeitar as leis. E os extraordinários, eles teriam que transgredir para poder fazer a sociedade crescer. Desse modo, os extraordinários não precisariam, não deveriam respeitar leis e regras. Então, falei reis, né? Leis e regras. Então, ele se julga um cara extraordinário. Desse modo, ele acha um motivo, além do fato da velhinha, né, ela ser uma pessoa não muito bem vista na sociedade, né, uma pessoa não muito caridosa, uma pessoa não muito boa. Ele acha que isso já é um motivo, e o segundo motivo é que ele próprio, Raskolnikov, seria um homem extraordinário. Então ele teria direito, talvez, né, de extrapolar essas regras. Houve alguns trechos do livro em que eu senti que poderia ter passado sem, assim, que não faria falta. A parte 4, por exemplo, um longo diálogo que ele tem com a moça, que eu não vou falar muito a respeito dela, porque senão vou estragar o livro, mas um longo diálogo a respeito de religião e da Bíblia, e ficou estendendo aquilo muito e não foi muito proposital dentro dessa obra. Então eu acho que a única crítica que eu tenho em relação a Dostoiévski, né, a Crime e Castigo. Entretanto, essa edição aqui, gente, eu preciso dizer para vocês, a edição da Nova Fronteira, que veio num box com outro livro, Os Irmãos Karamazov. Esse livro aqui, de fato, ele não tá bacana, né? Ele é muito lindo, bonito mesmo, mas eu notei erros de digitação, senti uma dificuldade com os nomes. A gente já tem nomes em russo, né? Putz, super complicado de entender. Posso até ler para vocês alguns nomes, o negócio é cascudo, né? Então a gente tem a mãe de Raskolnikov, Pulquéria, a irmã, que é Dunia, e em alguns momentos é chamada de Ardótia. E temos um amigo dele que é Razumikin. Gente, vocês perdoem meu russo. Então, o que acontece? Os nomes já são muito difíceis e eu sinto dizer para vocês que eu acho que essa edição aqui, há momentos em que tem uma confusãozinha com os nomes, tá muito complicado. Então, se vocês forem ler esse livro, leiam de outra edição, até porque essa tradução aqui foi feita do francês, não foi feita originalmente do russo. Então, eu acho que eu comprei essa, mas eu deveria ter pesquisado um pouco melhor antes de comprar. Uma coisa que a gente percebe é que, apesar de Raskolnikov ser um assassino, ele é um cara muito caridoso, né? Ele matou por dinheiro, no entanto, ele não usou o dinheiro e era um cara mega desapegado do dinheiro. Então, ele fazia doações para todo mundo, ele conhecia as pessoas, a pessoa falava que tinha problemas familiares e não sei o que, ele doava o dinheiro. Então, essa eu acho que é a grande sacada desse livro. Qual foi, de fato, o motivo que levou Raskolnikov a cometer esse assassinato? Porque, aparentemente, por dinheiro não foi, né? Então, já que ele era um cara que doava tudo que tinha, né? Muito bom, muito caridoso. Então, o que será que motivou o crime, né? Será que é de fato perceber que ele era um cara superior, né? Se o crime vale a pena? Essa é uma outra questão, né? Para ele, não vou dizer se valeu ou não valeu. Vocês vão ter que saber, vocês vão ter que descobrir lendo esse livro. Não deixe de ler isso aqui, porque vale super a pena. Lamento que não tenha lido antes, mas cada coisa é seu tempo, né? A gente fica por aqui. Você, por favor, se gostou, dê um joinha aí embaixo, compartilhe, comente, acompanhe a gente nas outras redes sociais e até a próxima. Um beijo. Você vai contar alguma coisa? Vou. Vai ter spoiler? Acho que não. Não, espero que não. Ah, não. Então vou sair. Não vai ter spoiler, não. Mas
Mas pode sair. Pode sair. É uma educação. Uhum. Tô aqui ajudando como pode. Ah, tá. Não, né? Meu bem, tá, peraí. Tá gravando lá.